Oiê, tudo bem? Hoje nós vamos começar um formato diferente de vídeo aqui. Eles terão uma duração diferente para que você consiga assistir enquanto você faz as suas coisas. Gostaria muito que você deixasse a sua curtida, o seu comentário, que você compartilhasse com as pessoas, porque isso é muito importante, não só para o canal, mas isso também é uma maneira de levar a palavra a mais pessoas, né? Porque a Bíblia diz que nós devemos pregar o evangelho a toda criatura. E então que você possa fazer parte desse movimento. Hoje, né, nessa primeira aula, nós vamos falar um pouco sobre referência. É óbvio que tem muitos assuntos, né, relacionados na internet, mas cada um tem uma maneira de falar e infelizmente, nós temos muitas vezes uma ideia muito equivocada quando colocamos alguém como referência na nossa vida. Muitas vezes nós olhamos status, condição social, número de seguidores, tudo coisas que não importam, né? É o que infelizmente nós colocamos como referência, né, para fazer com que a opinião dessa pessoa tenha valor na nossa vida. Precisamos entender que a referência que verdadeiramente importa é aquele, né, que morreu e ressuscitou por nós. É aquele que pagou pelos nossos pecados. É aquele que ao terceiro dia ressuscitou. Há caminho que parece certo ao homem, mas no final conduz à morte. Infelizmente, muitas vezes nós começamos a seguir pessoas que não têm vida com Deus, que não se importam com a vida espiritual, que na verdade só pensam nas coisas dessa vida. E muitas vezes nós, até muitos cristãos, seguimos essas pessoas, as temos como referência, e isso é um perigo muito grande, porque nós começamos a seguir e a fazer coisas que parecem maravilhosas, que parecem incríveis, mas o final delas é terrível. Então nós precisamos saber quem é a referência para nós. E a referência e a inspiração erradas podem nos levar a caminhos que muitas vezes não tem volta. Quantas pessoas, né, a gente conhece que foi para algum lugar com alguém que muitas vezes a mãe disse para não ir, pediu para não ir, e infelizmente nem todos voltaram, né? Todo mundo já ouviu uma história assim. Então, por quê? Porque nós precisamos entender que quem verdadeiramente ama dá limites, e é isso que Deus faz com nós. E é por isso que Jesus é a principal referência, porque na pior das hipóteses, né, se eu tiver que escolher entre a minha vida e o evangelho, escolher o evangelho ainda é o melhor, porque é estar com Cristo para sempre. Com Cristo, a gente nunca perde. Somos seres pensantes e precisamos nos questionar antes de seguir alguém. Você tem alguém como referência, muito provavelmente, né? Do que essa pessoa vive? Como ela trata os demais à sua volta? Ela teme a Deus? Ela se parece com Jesus ou ela pelo menos se preocupa em se parecer com Jesus? As perguntas são importantes, porque o que você faz determina a sua direção e as suas ações, por sua vez, determina a sua eternidade, onde e com quem passaremos o para sempre, né? Não que você seja capaz de salvar, né? De salvar a si mesmo, mas você é plenamente capaz de escolher as suas referências. E uma vez que essa referência é Jesus Cristo, e você o aceita como o único e suficiente Salvador e deixa ele dirigir a sua vida, você se torna um salvo, salvo em obras que ele está trabalhando, né? E ele vai completar essa obra até aquele dia, né? Então, nós precisamos entender que Jesus é a principal referência. Ele é a única pessoa com quem nós verdadeiramente devemos nos preocupar, com o que ele pensa ao nosso respeito, né? Porque às vezes as pessoas pensam muita coisa a nosso respeito, sejam boas ou ruins. Mas, no final, tudo que verdadeiramente importa é Jesus. Do que adianta ter milhões de seguidores, ter bilhões na conta, mas o céu não te conhecer, o céu não te reconhecer. Ou, né, por outro lado também, a gente pode pensar que a pessoa ela não tem condições, ela não é tão bem vista na sociedade assim, mas isso não importa também, porque no final tudo que importa é como Jesus te vê, né? Quem pagou o preço pela nossa vida
foi ele. Então, isso é tudo que importa. Uma pessoa que não se preocupava muito, né, com as opiniões dos outros é José. Apesar dele sofrer, apesar dele ter sido colocado em uma situação difícil, ele não se sentiu, né, inferior, ele não se deixou ser inferior. Ele simplesmente fez o que era para fazer. Ele foi alguém que sofreu muito. Seu sofrimento começou dentro da sua própria casa. Ninguém acreditou em seus sonhos e tentaram matá-lo. Literalmente, quiseram fazer justiça com as suas próprias mãos. Só que José sabia, né, quem tinha dado o sonho para ele. Em Gênesis 45, 5 ao 7, vemos que José abriu mão de fazer justiça, né, aquela justiça própria, né, aquela justiça do homem que às vezes quer colocar a mão aonde só cabe a mão de Deus, e entendeu o seu chamado. Sua referência era Deus e sua inspiração era fazer a vontade dele, né? E isso fez dele o governador do Egito e alguém de quem ainda hoje estamos aqui falando, né? Há tanto tempo depois. José nos inspira a priorizar a vontade de Deus, independente de qualquer coisa, né? Filipenses 3, o apóstolo Paulo também se desfaz de tudo o que buscamos hoje. Porque todo mundo quer posição, reconhecimento, uma boa condição financeira, respeito de autoridades e tudo mais. O apóstolo Paulo tinha tudo isso e um pouco mais. E ele desconsiderou tudo. Ele simplesmente abriu mão de tudo. Porque ele entendeu que aquele que o chamou, aquele que fez com que as escamas caíssem dos seus olhos, ele sabia que era algo muito maior. Que era algo muito além das posições terrenas, né? Era algo eterno. Ele encontrou aquele que verdadeiramente valia a pena, né, ser uma referência. Podemos usar os heróis da fé como referência. Lógico que podemos, né? Tem muitas pessoas interessantes que podem ser boas referências, né? E eles eram gente como a gente, não eram super-homens, não eram super-heróis, não tinham superpoderes, mas eles entenderam o propósito divino, dedicaram suas vidas completamente a Deus, né? Apesar de seus erros, porque como eles não eram super-homens, não eram super-heróis e não tinham superpoderes, eles eram pessoas que falhavam como nós, eram pessoas que erravam como nós, mas eles entenderam, né, que a vida era muito além do aqui e agora, que tinha coisas muito mais importantes, né, e preciosas, que é estar eternamente com Jesus. Isso é glorioso, maravilhoso, incrível. E é tudo o que nós verdadeiramente precisamos. E que muitas vezes nós deixamos as coisas desse mundo, as coisas dessa vida, nos tomar, né? Parou para pensar que você é um ser eterno, né? Você vai ser você eternamente. Quando eu comparecer diante do tribunal de Cristo, né? Que a Bíblia diz que todos vamos, vai ser a Ana, não vai ser outra pessoa, né? Vai ser eu mesmo. Não dá para ser uma coisa aqui e ser uma coisa lá. O que nós teremos é um corpo glorificado, né? A incorruptibilidade e a imortalidade passarão a fazer parte de nós, né? Então, aquilo que é corruptível se revestirá da incorruptibilidade, e aquilo que é mortal se revestirá da imortalidade. Então, o que nós fazemos nessa vida impacta na nossa eternidade, né? O que nós fazemos aqui, diferente do que muitos pensam, o que nós fazemos aqui não acaba aqui, né? Independente de qualquer coisa, né? Nada começa aqui, nada termina aqui, porque nós somos seres eternos, né? E quando Jesus voltar, nós viveremos essa eternidade maravilhosa e incrível. E que nós possamos ter ciência que aquelas pessoas que nós colocamos como referência na nossa vida, né, que nós buscamos como referência, precisa, né, ter alguns valores, princípios que são mais parecidos com Cristo, né? Isso é de suma importância. Afinal de contas, onde você quer passar a sua eternidade? Já imaginou quando você abrir os olhos e você vê que o lugar que você está não é o lugar que você gostaria, porque você não escolheu o único caminho que te levava para Deus?
Então, nós temos o poder de escolha, né? Decisões. A vida é feita de escolha, né? Nós escolhemos aquilo que nós queremos para a nossa vida, que a nossa escolha possa ser sempre por Jesus. Jesus é a nossa principal referência, né? Ele é Deus. Ele nos conhece. Ele pagou pelos nossos pecados. Ele morreu em nosso lugar. Então, ele é a pessoa perfeita. Devemos nos inspirar constantemente. Hebreus 4,15 diz o seguinte: porque não temos um sumo sacerdote que não possa se importar com as dores das nossas enfermidades, porém, um que em todos os pontos foi tentado, assim como nós, porém sem pecado. Jesus, ele é a principal referência porque ele entende todas as suas dores. Ele sabe tudo o que você está passando, ele conhece todas as suas fraquezas, ele sabe de tudo o que você precisa. 1 Pedro 2, 21, 22, diz o seguinte: porque para isso sois chamados, pois Cristo também sofreu por nós, deixando-nos um exemplo, para que sigais as suas pisadas, o qual não pecou e nem malícia se achou em sua boca. Como diz aqui, né? Ele é o nosso exemplo, ele é a nossa referência, ele é a nossa inspiração, porque ele é a pessoa perfeita, né? Malícia alguma foi achada em sua boca, né? Algumas traduções dizem mentira. Então nós precisamos entender que é Jesus a nossa principal referência. 2 Coríntios 5, 21 diz o seguinte: porque aquele que não conheceu o pecado, ele o constituiu pecado por nós, para que fôssemos feitos justiça de Deus nele. Ele não conheceu o pecado, ele jamais pecou e ele jamais pecaria, mas ele se fez isso por nós, né? Porque era a única maneira pela qual nós poderíamos ser salvos. Ele não fez isso porque ele quis, porque era legal e porque era, né, era o hype. Ele fez isso porque senão eu e você simplesmente não existiríamos mais. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa, né, se compadecer das nossas fraquezas. E é isso que a Bíblia diz, né, nessa outra tradução aqui, diz de maneira mais clara. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Porém, um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Ele não cometeu pecado algum e nenhum engano foi encontrado em sua boca. Suportou o que precisava ser feito sem murmurar e sem desonrar o nome de Deus. É isso que devemos fazer. Deus tornou pecado por nós, aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Jesus não estava preocupado em agradar pessoas, mas em fazer a vontade do Pai. Se não existisse eternidade, Jesus não precisaria ter vindo, né? Nem renunciar tudo o que ele renunciou, abrir mão de tudo que ele abriu, né? De ser o próprio Deus e aceitar ser homem como nós. Terminaria aqui, afinal de contas, morreu, acabou. Mas o sofrimento, a morte e a ressurreição de Jesus tiveram como objetivo nos salvar do pecado e, consequentemente, do inferno. E nos dar um lugar no céu, um lugar perfeito, como descreve, né? Apocalipse 21 e 22 fala, né, de como será o céu, onde contemplaremos face a face aquele que nos salvou. E esse é o maior anseio do crente, né? É contemplar a face de Jesus nesse lugar maravilhoso, onde nem sol vai ser necessário existir, porque a própria glória de Deus nos iluminará. Então, a referência importa, e ela importa muito. Porque já viu aquele ditado? Me diga com quem tu andas, que eu digo quem tu és. E a Bíblia diz, né? Não vos enganeis, as más companhias corrompem os bons costumes. Então a referência, ela importa, com quem a gente anda, importa. E ao mesmo tempo, né?
nós também devemos olhar isso com outros versículos que dizem que nós somos a luz do mundo, né? Que nós somos o sal da terra. E a luz tem o poder, né, de nos mostrar o que está fora do lugar, de mostrar os obstáculos. Ela não tira. A luz não tira os obstáculos. Nós não temos o poder de tirar ninguém do erro, né? Nós não temos o poder de convencer ninguém. Isso quem faz é o Espírito Santo. Mas a maneira que nós vivemos, uma vida que é dedicada a Deus, que honra a Deus, que glorifica a Deus, né? O Espírito Santo vai mostrar para aquela pessoa o que está fora do lugar, o que está errado, o que não condiz com a palavra de Deus. A luz, ela não tira nada do lugar. O fato de você chegar na sua casa e acender a luz não tira nada do lugar. Porém, ela te mostra aonde está tudo, o que está no lugar, o que está fora do lugar, o que é obstáculo, o que não é obstáculo, aonde está o que você precisa pegar. O que Jesus fazia? Jesus era tão luz, tão luz, tão luz, que ele foi perseguido, né? Porque a maneira reta, justa e correta dele viver denunciava a maneira errada, corrupta e humanamente caída que a sociedade vivia naquela época. Então, escolha a referência que vai impactar na sua eternidade de maneira positiva, de maneira que você vai se aproximar mais de Deus, de maneira que você vai ter uma vida que glorifica e que exalta a Deus, e não de maneira negativa. Porque não é segredo para ninguém, né, que só existem dois caminhos. Se o caminho que você está atualmente não é um caminho que condiz com a palavra de Deus, que condiz com aquilo que Deus requer de você, porque você tem ouvido pessoas erradas, tem seguido pessoas erradas, tem tomado decisões erradas, então que hoje você possa, em nome de Jesus, deixar que o Espírito Santo te convença, que você possa, né, dar uma meia volta e mudar a rota, né? E ir para a rota que vai te fazer chegar a Deus. Porque Jesus diz que Ele é o caminho, a verdade e a vida. E que ninguém chega ao Pai a não ser por Ele. É só através dele. E Ele te espera, Ele está de braços abertos. Ele está te esperando, Ele te ama e Ele quer ter uma vida, Ele quer ter um relacionamento com você. Ele quer que você passe a eternidade com Ele. Porque Ele te ama e Ele pagou o preço pela sua vida. Que Deus te abençoe.